Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui é o Fernando, estou aqui para a gente dar início aí ao nosso novo livro, né? A partir dessa aula a gente começa a estudar o volume 6 e dentro desse volume 6 a gente vai dar início ao estudo dos fenômenos térmicos, né? Uma parte da física chamada de termologia, onde a gente estuda o comportamento térmico dos corpos. Então é uma área bastante interessante, a gente tem conceitos aí que estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo, como o conceito de temperatura, de calor, uso de termômetros, de escalas termométricas, dilatação térmica. Então, assim, é um assunto que está dentro do nosso dia realmente. E é aquela parte da física que eu falei com vocês que é uma parte mais fácil, mais tranquila. Então, a partir daqui, a gente começa a ver aquela parte que eu disse lá no início do ano, que seria um estudo mais simples, mais fácil de ser feito. Tá? Então, todo mundo aí com o material a partir da página 4, que é onde a gente tem aí o início no nosso material, né? O início do estudo desses conceitos iniciais dessa parte da física aí, beleza? Então, todo mundo aí com o material em mãos. Vamos lá. Bom, então começando aí com a definição de termologia, né? A termologia, ela é a parte da física que estuda esse comportamento térmico dos corpos, como eu disse. Então, se a gente for fazer uma análise da própria palavra, o termo aí significa temperatura e logia significa estudo. Então, termologia é a área da física que estuda os fenômenos térmicos, fenômenos associados, relacionados com a temperatura dos corpos, com o aquecimento e resfriamento deles. Essa área, termologia, ela se divide, ela se subdivide em outras áreas, como termometria, que é essa primeira que a gente vai estar falando aqui agora, a dilatometria, a calorimetria e a termodinâmica. Então, todos esses tópicos, né, todas essas áreas estão dentro da termologia e todas elas estão relacionadas com o estudo dos fenômenos relacionados ao aquecimento e resfriamento dos corpos. Então, a partir de agora, a gente vai estar o tempo todo falando de conceitos como temperatura, calor, equilíbrio térmico. Então, são variáveis, são termos que vão aparecer com muita frequência daqui para frente. Então, é necessário que, nesse momento, a gente faça um trabalho de conceituação desses termos. O que é isso? O que é temperatura? O que é calor? O que é equilíbrio térmico? Apesar de a gente já ter no nosso dia a dia um conceito já pré-formado do que seria cada uma dessas grandezas. Mas vamos ver fisicamente falando o que é cada uma delas, né? Qual que é a diferença entre um e outro. Então, a primeira parte, ou na primeira parte do nosso estudo, a gente vai estar fazendo essa distinção entre temperatura e calor. A princípio, o nosso material ele não traz aí o conceito de calor. Ele traz o conceito de temperatura já na página 5, mas ele não fala, pelo menos nesse momento, a respeito de calor. Ele deixa para falar do conceito de calor um pouco mais na frente. Eu optei aqui por apresentar os dois de uma vez, que eu acho que fica mais fácil da gente entender a parte de equilíbrio térmico. Tá? Então, eu já vou trazer aqui logo o conceito de temperatura e de calor, tá? Porque eu acho que é uma forma mais fácil da gente compreender as partes que se seguem aí. Beleza? Então, vamos começar aí com o estudo da nossa termologia. Bom, dentro da termologia, um conceito que é fundamental é o conceito de temperatura. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente confunde o conceito de temperatura com o conceito de calor. Tá? Então vamos ver o que é cada uma dessas grandezas aqui para a gente não usar isso de forma errada daqui para frente. Coloquei aqui uma imagem representando as moléculas nos três estados físicos que a gente estuda aí, estado sólido, líquido e gasoso. Quando a gente tem uma substância no estado físico qualquer, as moléculas que constituem essa substância, que constituem esse corpo, elas não estão paradas, elas estão fixas, elas se movem, oscilam, vibram, como a gente fala. Tá? E em cada estado físico diferente, esse grau de agitação, de vibração, ele é diferente. Então, eu coloquei aqui os três estados, o primeiro que é o sólido, o segundo o líquido e o terceiro o gasoso, para a gente fazer uma análise dessas moléculas em cada um desses três estados. Bom, no estado sólido, a gente pode observar que as moléculas estão muito próximas umas das outras, né? A força de interação entre elas é muito grande,
Então, o grau de liberdade das moléculas no estado sólido é muito pequeno. Elas praticamente não se movem, elas apenas vibram em torno de uma posição de equilíbrio. Quando a gente olha aqui nesse segundo estado, que é o estado líquido, a gente já pode observar que as moléculas já estão um pouco mais distanciadas umas das outras, o que indica que a força de interação entre elas já é menor. Então, o grau de agitação, o grau de liberdade das moléculas no estado líquido, ele já é um pouco maior do que as moléculas no estado sólido. E no terceiro estado aqui, que é o estado gasoso, a gente pode observar que essas moléculas já estão mais livres ainda, elas estão completamente desorganizadas e a liberdade é total. Então, no estado gasoso, a força de interação entre as moléculas é praticamente nula, fazendo com que elas tenham um grau de liberdade muito grande. Então, a gente tem essa diferença na organização das moléculas em cada um dos estados. Estado sólido, moléculas altamente organizadas, fortemente atraídas umas pelas outras, o grau de liberdade é muito pequeno. No estado líquido, já tem um certo grau de liberdade, elas já têm um certo nível de desorganização e a força de interação entre as moléculas é muito pequena. Ela já é menor um pouco. E no estado gasoso, já é a bagunça geral. Né? As moléculas estão totalmente desorganizadas, a força de interação entre elas é praticamente nula e bastante distanciadas umas das outras. Mas por que a gente está falando desse nível de organização? Ou por que a gente está falando dessa vibração, dessa agitação das moléculas que constituem o corpo? Porque a temperatura ela é definida a partir disso. Ou seja, a temperatura é a grandeza física que está associada com o grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior é a temperatura. Quanto menos agitadas essas moléculas estiverem, menor é a temperatura. Então, fisicamente falando, temperatura é uma grandeza, primeiro, escalar, tá? Ela precisa apenas do seu módulo e da sua unidade de medida para ficar completamente caracterizada. Então, uma grandeza escalar que mede o grau de agitação das moléculas que constituem um corpo. Moléculas mais agitadas, maior temperatura, moléculas menos agitadas, menor temperatura. Ela é representada pela letra T maiúsculo, então daqui para frente a temperatura ela vai vir representada por T maiúsculo e no sistema internacional a temperatura é medida em Kelvin. Depois a gente vai ver numa próxima aula aí quais são as 3 escalas termométricas que a gente tem para medir temperatura. Tá? O importante aqui nesse momento é só saber que dentro do sistema internacional a unidade de medida de temperatura é a escala Kelvin. Tá? E eu coloquei aqui, abri um parêntese aqui também, para a gente falar sobre essa energia interna de um sistema, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Tá? O que é essa energia interna que a gente vai representar pela letra U maiúscula? No ano passado, vocês devem se lembrar que quando a gente estudou energia, nós vimos que sempre que um corpo está em movimento, ele tem um tipo de energia chamado de energia cinética, né, que a gente representava lá o EC. Então, o EC mede a energia cinética da partícula do corpo que se move. A fórmula é mv ao quadrado dividido por 2. Se vocês se lembrarem, a gente não precisa se preocupar que a gente não vai ter que fazer esse cálculo de novo, não. Só para a gente entender essa energia interna. Então, a energia cinética está associada a movimento. Como as moléculas que constituem um corpo qualquer, em qualquer estado que ele se encontre, elas estão em movimento, então cada uma dessas moléculas tem uma certa quantidade de energia cinética. Quando a gente soma a energia cinética de todas as moléculas que constituem o material, seja ele sólido, seja ele líquido, ou seja ele gasoso, né, fazendo a soma das energias cinéticas de todas as moléculas que compõem esse sistema, a gente está calculando o valor da energia interna desse corpo, desse sistema. Tá? Então, a energia interna é a soma das energias cinéticas de todas as moléculas que constituem o nosso corpo. Tá? Estou só abrindo esse parênteses porque vai ter um exercício aí na frente que vai falar de energia interna, tá? Então só para a gente conhecer, mas a gente vai estudar ela de fato, aprender a calcular, trabalhar com ela mesmo lá na frente, no finalzinho, né, lá em termodinâmica. Então por enquanto é só para a gente conhecer esse conceito. O que é a energia interna? A energia interna é a soma das energias cinéticas de todas as moléculas que constituem um corpo qualquer. Beleza? Então a gente já sabe o que é temperatura. É a grandeza física que está associada ao grau de agitação das moléculas que constituem um corpo. Moléculas mais agitadas, maior temperatura, moléculas menos agitadas, menor temperatura. É representada pela letra T e no sistema internacional é medida na escala Kelvin. É importante guardar esse conceito, pessoal, porque muitas vezes ele aparece na forma literal, ou seja, as questões vão colocar para a gente
Dentre as alternativas abaixo, aquela que traz o conceito de temperatura é, e vai vir dessa forma, né? Então vem de forma literal mesmo. Importante que vocês guardem isso aí para não correr risco de errar aí nos exercícios depois. Mas vamos continuar. Bom, então uma vez que a gente sabe o que é temperatura, vamos agora abrir para o conceito de calor. Como eu disse, o nosso livro ele não está trazendo agora, nesse momento aqui, o conceito de calor. Já parte para o equilíbrio térmico, já de uma vez, lá na página 8. Tá? Se vocês abrirem a página 8, ele já abre para equilíbrio térmico e lei zero. Então, antes de falar do equilíbrio térmico, eu só quero apresentar para vocês o conceito de calor, como eu disse, eu acho que fica mais simples de entendimento. O que é calor? No dia a dia, a gente usa o termo calor de forma errada. A gente fala assim, hoje está muito calor, eu estou sentindo muito calor. Isso aí é errado falar. Por que é errado falar? Vamos ver o que é calor. Para a gente entender calor, vamos entender o que é o calor, vamos considerar aqui a seguinte situação. A gente tem dois blocos, dois corpos A e B, e esses corpos eles se encontram a temperaturas diferentes. Vamos considerar que o corpo A tem uma temperatura maior do que o corpo B, ou seja, as moléculas desse objeto A elas estão vibrando mais rapidamente do que as moléculas de B, elas têm mais energia cinética, então a vibração delas é maior do que as moléculas de B. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse corpo A e esse corpo B e vamos fazer o contato entre eles. Quando a gente fizer esse contato, as moléculas aqui do objeto A, que estão com mais energia, elas vão começar a colidir com as moléculas de B. E nessa colisão, parte da energia das moléculas de A passam para B. Então, há uma transferência de energia das moléculas de A que estavam mais agitadas, maior temperatura, para as moléculas de B que estavam menos agitadas, menor temperatura. Essa energia que está sendo transferida de um corpo para o outro, porque existe uma diferença de temperatura entre eles, é o que a gente chama de calor. Tá? Então, calor é a energia térmica que é transferida de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. Okay? Então, só faz sentido a gente falar em calor quando houver diferença de temperatura entre corpos. Enquanto tiver essa diferença, a energia vai passando, nesse caso aqui de A para B. Mas vai chegar um determinado instante, um determinado tempo, em que as temperaturas dos corpos se igualam. Esse estado é chamado de estado de equilíbrio térmico. Tá? Então, equilíbrio, como o próprio nome sugere, vem de igualdade térmica de temperatura. Então, equilíbrio térmico seria aquele estado em que as temperaturas dos corpos elas vão se igualar. E essa transferência de energia, esse calor, ele sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá? Nunca vai acontecer isso espontaneamente falando, no sentido inverso, ou seja, o corpo mais frio transfere calor para o mais quente. Não, é sempre o corpo mais quente que transfere calor para o mais frio. Então, o calor é energia térmica em trânsito, como a gente fala. É o calor sendo, a energia, desculpa, sendo transferida de um corpo para o outro. A partir do momento que as temperaturas se igualaram, não existe mais calor. Então, se eu tenho dois corpos que estão já na mesma temperatura, considerando aqui o estado de equilíbrio térmico, que seria essa terceira imagem aqui, não existe mais calor. O calor já deixou de existir, ele só se manifestou enquanto a gente tinha os corpos com temperaturas diferentes sendo colocados em contato com o outro. Então, por isso que eu disse lá no início que não tem significado físico a gente falar que hoje está fazendo calor, ou hoje eu estou sentindo muito calor. O correto seria a gente dizer, nossa, hoje a temperatura está elevada, a temperatura ambiente hoje está alta. Tá? Por que não tem significado falar que hoje está fazendo calor? Porque não tem como um corpo ter calor. Né? O calor ele só vai se manifestar quando a gente fizer o contato entre dois ou mais corpos que se encontram a temperaturas diferentes. Tá? A partir do momento que eu tenho corpos com a mesma temperatura, o calor deixa de existir. Tá? Então, essa diferenciação entre temperatura e calor. Temperatura, grandeza física associada ao grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Calor é a energia térmica que é transferida de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura entre eles. Um guarda muitas vezes vai aparecer
de forma literal mesmo. E com isso a gente já entendeu também o que é o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é um estado no qual todos os corpos que estão ali envolvidos apresentam a mesma temperatura. Então a gente tinha aqui os objetos A e B, que estavam a temperaturas diferentes. A gente pegou esses corpos, fez contato entre eles. O corpo mais quente, que é o A, transferiu parte da energia dele para o B, transferiu parte do calor dele para o B, até chegar a um estado em que as temperaturas se igualaram. Nesse estado, onde a gente tem a mesma temperatura, nós temos os corpos em equilíbrio térmico. Tá? Então, o equilíbrio térmico é atingido quando os corpos estiverem à mesma temperatura. O que fala a lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica é uma forma diferente de falar a respeito desse equilíbrio térmico. Ela fala assim: se eu tenho um corpo A que está em equilíbrio térmico com um corpo B, e esse corpo B está em equilíbrio térmico com um terceiro, que é o C, eu posso falar que A e C também estão em equilíbrio térmico. É fácil da gente perceber isso pelo seguinte fato. Primeiro, se A e B estão em equilíbrio térmico, eles estão à mesma temperatura, certo? Se B e C estão em equilíbrio térmico, eles também estão à mesma temperatura. Então, a temperatura de C é igual a de B, que é igual a de A. Logo, a temperatura de A e C é igual. Então, os três corpos estão em equilíbrio térmico. Isso é o que diz a lei zero da termodinâmica. Ela fala assim: se um corpo A estiver em equilíbrio térmico com o corpo B, e esse último, B, estiver em equilíbrio térmico com o corpo C, podemos afirmar que A e C também estão em equilíbrio térmico. Em outras palavras, se A e B estão em equilíbrio térmico e B e C também estão em equilíbrio térmico, todo mundo aí está à mesma temperatura, não existe diferença de temperatura entre os corpos. Tá? Então, o equilíbrio térmico é aquele estado em que todos os corpos que estiverem ali envolvidos vão se encontrar à mesma temperatura. Ok? Bom, uma vez que a gente já entendeu o que é temperatura, o que é calor, o que é equilíbrio térmico, a gente precisa aprender a medir a temperatura. E muitas vezes a gente usa o nosso tato. Só que o nosso tato ele é falho para medir temperatura. Por exemplo, se a gente chegar em casa e tirar o sapato e colocar um pé diretamente no piso e o outro sobre o tapete, a gente vai ter a impressão de que o piso, a cerâmica, está mais fria do que o tapete. Mas na verdade não está. A mesma coisa aconteceria se a gente pegar uma mão e colocar, por exemplo, sobre a parte metálica da cadeira ou da carteira e a outra mão sobre a parte de madeira. A gente vai ter a impressão, vai parecer que a parte de metal ela está mais fria do que a parte de madeira. Mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque nos dois exemplos que eu acabei de citar aí, colocando um pé no tapete e outro no piso, colocando uma mão na parte de madeira e a outra na parte metálica, esses corpos eles estão no mesmo ambiente, tapete e cerâmica e madeira e maçaneta, ou a parte metálica da carteira e a parte de madeira. Esses corpos estão no mesmo ambiente. Se eles estão no mesmo ambiente, eles estão em equilíbrio térmico. E se eles estão em equilíbrio térmico, eles estão à mesma temperatura. Então, tanto o tapete quanto o piso, eles se encontram a uma mesma temperatura. Essa diferença de sensação que a gente tem aí é porque tem corpos que conduzem melhor o calor do nosso corpo que outros. A cerâmica é um deles. Então, quando eu coloco o meu pé sobre a cerâmica, sobre o piso, essa cerâmica ela vai conduzir o calor do meu corpo mais rapidamente do que o tapete, que é um isolante térmico. A mesma coisa acontece com o metal. Né? O metal da carteira ele transfere o calor do meu corpo de maneira mais rápida do que a madeira. Então, a gente tem aí corpos que são melhores condutores de calor, o que nos leva a melhores condutores de calor do que outros, o que nos leva a essas diferenças de sensação quando a gente faz esses experimentos que eu acabei de citar aí. Tá? Então, isso tudo serve para mostrar para a gente que o tato ele não é um instrumento confiável para a gente medir temperatura. Não tem como eu ficar olhando a febre de uma pessoa, se ela está com febre ou não, colocando a mão na testa dela. Isso não é confiável. Né? O tato ele pode nos induzir ao erro. E para isso, então, foram criados os instrumentos capazes de fazer medidas de temperatura com precisão, que são os termômetros. Então, os termômetros, como a gente sabe, a gente tem uma grande variedade deles. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente recordar aí, né? A gente tem o termômetro clínico, que é o termômetro de mercúrio, que é o mais usado aí, né? Ele tem aqui um tubo, um bulbo aqui dentro,
o tubo capilar, como é chamado, porque ele é muito fininho, semelhante à espessura de um fio de cabelo, daí o termo capilar. E aqui dentro fica um metal no estado líquido que é muito sensível a variações de temperatura, que é o mercúrio. Quando a gente vai usar esse termômetro para medir a temperatura, esse mercúrio ele vai subindo ao longo desse tubo, tá? E aí ele vai parar aqui em uma determinada posição. Onde ele para, a gente faz a leitura e aí a gente consegue ver qual é a temperatura do corpo. Então esse é talvez um termômetro mais conhecido aí. Mas a gente tem também, esse é o mais recente, o mais atual, o termômetro de infravermelho. Né? Esse aí a gente precisa de contato no corpo. Esse equipamento, o médico aponta ele na direção do paciente, ele emite um feixe de infravermelho que incide no corpo da pessoa, é refletido, o aparelho capta esse feixe refletido e registra aí a temperatura corporal da pessoa. Esse é um dos mais modernos que a gente tem aí. Aqui tem o termômetro digital, que também acredito que seja de conhecimento de muita gente aí. A gente coloca ele lá em contato com o nosso corpo, aguarda um tempinho, vou falar daqui a pouquinho por que disso, e daí um tempo ele registra ali, né, num visor digital, a temperatura do nosso corpo. E aqui um termômetro de medir temperatura ambiente. Né? Na verdade, aqui ele vem graduado em duas escalas, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Mas não são só esses os tipos de termômetro que a gente tem. A gente tem termômetro de gás, termômetro de cristal líquido, entre outros. A variedade de termômetro analógico, né, de ponteiro mesmo aí. Então a variedade de termômetros ela é enorme. A gente tem uma grande quantidade deles aí pelo mundo afora. O princípio de funcionamento de um termômetro, independente do tipo dele aqui, é muito parecido, né? Com exceção desse daqui, né, que emite um feixe de radiação infravermelha. Todos os outros eles precisam de estar em contato com o corpo, que eles vão fazer a medida de temperatura. Por exemplo, vamos pensar aqui no termômetro de mercúrio que a gente vai usar para medir a temperatura corporal. A gente sabe que a gente vai pegar esse termômetro e a gente vai colocar ele em contato com o nosso corpo. Normalmente a gente coloca embaixo do braço, né, na axila, e aguarda uns minutinhos. Por que a gente deve aguardar esses minutinhos? É para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o meu corpo, ou seja, eu vou aguardar aquele intervalo de tempo para que o meu corpo transfira calor para o termômetro, né? A energia do meu corpo vai ser transferida, parte dela para o termômetro, até chegar a um estado em que termômetro e corpo estejam à mesma temperatura, ou seja, estejam em equilíbrio térmico. A partir desse momento não tem mais transferência de energia do meu corpo para o termômetro, ele para de subir, então ele vai marcar ali a temperatura do nosso corpo. Então é assim que ele funciona. A mesma coisa acontece com o termômetro digital, a mesma coisa acontece com o termômetro de medir temperatura ambiente. Ele precisa estar em contato com o corpo, que ele vai fazer a medida da temperatura, para que ele entre em equilíbrio térmico. Tá? Então, esse tempinho que a gente aguarda aí é justamente para isso, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o nosso corpo. E como a gente estava falando aqui do termômetro digital, do termômetro de mercúrio, né, a gente pode observar nessa imagem aqui claramente que à medida que, né, esse termômetro já foi usado, com certeza, o líquido, que é o mercúrio que está aqui dentro, ele vai subindo ao longo do tubo capilar. Então essa parte prata que está aqui, ó, né, ela é o mercúrio que dilatou, né, à medida que ele foi recebendo calor do meu corpo, e ele foi subindo ao longo desse tubo capilar. E parou aqui nessa posição, próximo ali dos 37 graus Celsius. Né? Então seria a medida de uma temperatura normal do corpo humano. Né? A gente sabe que o nosso corpo, a gente não estando com febre, ele está em torno de 37 graus Celsius. Tá? Então aqui é a forma, né, como esses termômetros são utilizados e o porquê da gente ter que deixar eles aí em contato com o nosso corpo durante algum tempo. Na próxima aula a gente vai falar melhor sobre esses termômetros, na verdade sobre as escalas termométricas, né, hoje mais conhecendo o aparelho, quais são os tipos, para que eles servem, como que eles vão estar registrando aí. Depois na próxima aula a gente vai estar falando sobre as escalas termométricas. Um detalhe, pessoal, antes que eu finalize aqui, cuidado quando forem usar o termômetro de mercúrio e porventura ele quebrar, porque o líquido que está aqui dentro, ele é tóxico, o mercúrio é tóxico. Então, se porventura ele cair, quebrar, cuidado com aquelas gotículas que formam lá no chão. Aquilo lá é perigoso, se entrar em contato aí com a circulação. Tá? Então, se porventura acontecer um acidente, cuidado aí na hora de limpar o local, porque o mercúrio líquido que fica ali dentro ele é tóxico.
Ok? Então essa é a nossa primeira aula de termologia, falando um pouquinho sobre os conceitos de temperatura, calor, de equilíbrio térmico e conhecendo aí os nossos termômetros, que são os aparelhos que a gente vai estar utilizando para medir as temperaturas aí. Numa próxima aula, ou na próxima aula, a gente vai falar sobre as escalas termométricas que a gente tem aí nos nossos termômetros. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.